E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jefferson aqui na área com mais um vídeo de matemática. Continuando a resolução da lista de exercícios do Enem. Nós agora vamos resolver a questão de número 3. Eu tinha acabado de gravar esse vídeo, né, dessa questão, só que eu esqueci de fazer uma simplificação durante a fórmula. E aí a conta ia ficar muito grande para vocês e vocês iam se atrapalhar. Por isso resolvi gravar novamente, né? Então, essa questão é uma questão um pouco mais difícil, né? É do Enem 2023, é uma questão recente. Eu considero uma questão difícil pelo sentido de você ter que saber manipular muito bem a fórmula e ter um bom conhecimento de juros compostos e de matemática financeira. E nessa questão, vocês vão ver porque que é difícil. Você não vai conseguir utilizar de forma automática, né, como a gente vinha fazendo nas outras questões, a forma de juros compostos. Você vai ter que fazer outra manipulação para poder achar o resultado dessa questão. Então vamos lá para a questão para que a gente possa entender melhor o que eu estou dizendo. Enem 2023. Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Coisa normal, toda loja é assim: ou você consegue comprar à vista ou você pega e compra parcelado. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. Ou seja, se você comprar à vista, você compra mais barato. Se você for financiar e comprar com 3 parcelas, essas 3 parcelas vão ser iguais, mas o valor total é maior. Ou seja, tem um juros em cima do valor inicial, tá bom? A primeira parcela deve ser paga no ato da compra, ou seja, quando você vai comprar o produto, você dá de entrada, e depois as outras duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Ou seja, você dá a primeira parcela de entrada, depois de um mês você paga a segunda parcela e depois de 2 meses você paga a terceira parcela. É assim que funciona. Simples, simples. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é de 1.500. Então, esse 1.500 é o valor à vista, beleza? Aqui tem, utilize 5,29 como aproximação para 28. Vamos ver onde é que a gente vai estar utilizando isso. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de... Então, ele quer saber o I, né? O I é quem ele quer descobrir. Beleza? Tranquilo. Então, aqui a gente tem 1.500 e ele quer saber qual foi a porcentagem em juros compostos, ou seja, qual o valor do I em que transformou esse 1.500 em 1.800, sendo que você paga no período de 2 meses, porque você dá uma entrada e depois de 2 meses você paga o restante das parcelas. A lógica é essa. Pronto, vamos resolver essa questão. Primeiro vamos calcular esse 20% de 1.500. Então eu tenho 1.500. Deixa eu voltar. Eu tenho 20%, então é 20 sobre 100. Vezes 1.500. Vamos calcular o valor dessa parcela, esse 20%. Quanto é que vai ser o novo preço? Cota 0 com esse 0. 0 com esse 0, 20 dividido para 1 é 20, 20 vezes 15, 300. Ou seja, o novo valor financiado é de R$1.800. Então, à vista é 1.500, parcelado 1.800. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Esse 1.800 foi dividido em 3 vezes. Então, se eu tenho 1.800 e vou dividir por 3 vezes, eu vou ficar com quanto no total? Ou seja, 600, né? 1.800 dividido por 3, porque são 3 parcelas, isso dá por mês R$600.
Então pronto, a gente já sabe o valor, o novo valor do financiamento desse produto e sabe o valor das parcelas, que é de R$600. Até agora o que a gente usou foi o que? Conceitos de porcentagem, foi só isso, usamos porcentagem aqui. Agora vamos para o conceito. Não, vamos para o conceito agora de juros compostos. Tá passando um carro aqui, ignore, que é o carro do ovo. Vamos lá. Por juros compostos, a gente tem que saber interpretar a questão. A gente sabe que o nosso montante, essa é a forma que a gente vai estar usando. Eu vou deduzir logo ela, né, de uma forma mais simples, tá bom? Montante é igual. O nosso montante nessa questão vai ser igual ao quê? Ao valor da entrada no ato da compra. Qual o valor da entrada? 600, que são as parcelas. Mais o valor da segunda entrada, ou seja, da segunda parcela, que é também de 600, depois de 30 dias, ou seja, depois de um mês. Então, 1 mais I elevado a 1, porque o período é de um mês, mais 600 dividido por 1 mais I elevado a 2, porque é no segundo mês. Beleza, pessoal? Esse aqui é a nossa fórmula. É essa que a gente vai estar utilizando para resolver a questão. Perceba que esse 1 mais I elevado a 1 e esse 1 mais I elevado a 2 refere-se ao primeiro e segundo mês. Aqui embaixo seria 1 mais I elevado a 0, porque foi na entrada. Assim que eu cheguei para comprar o produto, eu tive que pagar. Mas o meu período é quanto? 0, porque assim que eu entrei, eu dei de entrada. E 1 mais I elevado a 0 é 1. Então isso aqui a gente pode ignorar tranquilamente, tá bom? Vamos usar essa fórmula aqui. Claro que essa fórmula eu já estou dando para vocês dada. Não estou deduzindo, porque se eu for deduzir o vídeo fica longo. Esse vídeo já vai ficar longo se eu fosse deduzir. Mas é assim que você faz nesse tipo de questão, que trabalha de juros compostos com financiamento. Em dados quantos meses, é assim que você vai fazer. Sempre esse passo a passo, tá bom? Vamos lá, qual é o nosso montante? O nosso montante, muitas das vezes o aluno erra porque vem e coloca 1.800. E não é, professor, coloca 1.800 porque é o valor do financiamento à vista. É, financiando e pagando 3 parcelas de 600, você vai ter 1.800, tá corretíssimo isso aí. Só que quer saber o que? A taxa de juros. Essa taxa de juros em cima do quê? De 1.500. É isso que ele quer saber. Qual a taxa de juros composto em cima do valor de R$1.500 que transformou 1.500 em R$1.800. É isso que ele quer saber. A taxa mensal de juros composta praticada nesse financiamento. Então, se você usar o 1.800, vai dar errado. O que você tem que usar é 1.500. Então é isso que a gente vai utilizar. 1.500 igual 600 mais 600 de novo, porque é a segunda parcela, mais a terceira parcela, que é 600 de novo. Agora eu vou colocar o período de um mês e o período de 2 meses. Esse é com um mês, né? 1 mais I. E aqui 1 mais I elevado a 2, porque é com 2 meses. Beleza. Pronto, já estamos com a nossa fórmula aqui. O que a gente vai fazer? Brincar um pouquinho, né, com a álgebra, para a gente poder estar resolvendo essas questões. Então você vai ter que ter um conhecimento de álgebra um pouco avançado nessas horas, ou pelo menos a base para poder estar brincando. Então vamos lá. Primeiro passo, pega esses 600 aqui, ó, que está somando, é 3 parcelas somando, e vou passar para o outro lado. Se está somando, passa subtraindo. Por que eu vou fazer isso?
para eu isolar as parcelas que tem 1 mais i, beleza? É isso que eu vou fazer, então eu vou ficar com 1.500 menos 600. E 1.500 menos 600 é 900. Então eu vou colocar logo o resultado, para ganhar tempo. 900 vai ser igual a... Aí esse passo aqui eu vou fazer passo a passo. 600 sobre o primeiro período, que é de 1 mês. Então 1 mais i mais 600 sobre 1 mais i ao quadrado. Beleza, pessoal? Tá aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vou simplificar essa fórmula aqui, esse lado direito, né? Esse lado aqui eu vou simplificar de como? Eu vou pegar e colocar em evidência esses 600. Então vai ficar assim, ó. 900 igual 600 vezes qual número multiplicado com 600 dá 600? 1. Então aqui eu vou ficar com isso aqui, ó. 1 sobre 1 mais i. Mais a mesma coisa, 1 sobre... Se eu fazer esse 1 de novo, porque esse 1 ficou feio. Agora ficou mais bonito, ó. 1 sobre 1 mais i ao quadrado, porque é o meu segundo mês. Pronto, simplifiquei. Agora que eu consegui simplificar, ficou muito mais fácil, porque eu vou ignorar, por enquanto, esse 900 e esse 600 e vou trabalhar só com essa parcelinha aqui. Vou tentar simplificar ela, fazendo o MMC, para ficar mais simples. E daí, quando a gente for fazer os cálculos, vai ficar bem mais fácil. Então eu vou ter aqui, por enquanto eu vou ignorar, vou fazer aqui do lado, tá bom? Vou colocar esses dois aqui, eu vou tirar o MMC. O MMC desses denominadores vai ser 1 mais i ao quadrado. Porque quando eu tenho uma soma de subtração e os dois denominadores são múltiplos, o MMC é o maior deles. Quem é o maior? O mais i ao quadrado. Então aqui eu vou ficar assim, ó. 900 igual, vou fazer aqui mesmo. 600 vezes 1 mais i ao quadrado pronto, o MMC está tirado, porque eu já sei. E aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Não está multiplicando. Eu tenho 1 mais i ao quadrado, então vou pegar esse 1 mais i ao quadrado e vou dividir pelo primeiro denominador. Quem é o meu primeiro denominador da soma? Está aqui, 1 mais i. 1 mais i ao quadrado dividido para 1 mais i, eu pegar duas parcelas de 1 mais i e tirar uma. Ou seja, eu fico com 1 mais i, apenas uma parcela de 1 mais i. Então, 1 mais i ao quadrado dividido para 1 mais i é 1 mais i. E 1 mais i dividido vezes 1, 1 mais i. Então aqui eu vou ter 1 mais i. Mais 1 mais i ao quadrado dividido para 1 mais i ao quadrado é quem? 1. 1 vezes 1, 1. Então, o que eu tenho aqui é uma parcela de 1 mais i mais 1 dividido por 1 mais i ao quadrado. Agora ficou muito mais fácil. Vou até puxar um pouquinho para cá para ganhar espaço. Eu vou ficar com 900 igual a 600 vezes, ora, 1 mais 1, 2. Então vai ficar 2 mais i
dividido, ajeitar isso aqui, 1 mais I ao quadrado. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa parcela que eu tenho e eu já posso utilizar ela se eu quiser. Mas antes eu vou simplificar mais um pouquinho. Eu vou pegar esses 600. Deixa eu organizar aqui para ficar mais bonito para vocês entenderem melhor. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, 1 mais I ao quadrado. Tô só ajeitando, viu, pessoal, para vocês entenderem. Vezes 600. Pronto. O que eu tenho é isso aqui, 600 vezes isso aqui que eu simplifiquei. Vou pegar esses 600 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então vou ter 900 dividido por 600. Então aqui eu vou fazer aqui do lado 900 dividido por 600. E se eu fazer essa divisão, vai dar 1/3, que é a mesma coisa de 1,5. É isso? Deixa eu fazer essa divisão aqui, ó. 0 com 0, 0 com 0. 9 dividido para 6, simplificando, dá 1/2, na verdade, né? Deixa eu ver se é 1/2. 9 dividido para 3 dá 3. E 6 dividido para 3 dá 2. Então dá 3/2. 3/2 é a mesma coisa de 1,5. Então é isso que eu vou usar. 1,5. Isso aqui é igual. Vou apagar agora que eu já sei que é 1,5. Então vou colocar logo 1,5. De onde é que saiu esse 1,5? 900 dividido por 600. Beleza? Igual a 2 mais I dividido por 1 mais I ao quadrado. Pronto, pessoal. Essa é a fórmula final que a gente vai estar utilizando para resolver essa questão. Simples? Não, não é tão simples assim, porque vocês viram que eu tive que fazer muita manipulação. Mas agora fica fácil, porque agora eu tenho uma fórmula para calcular isso aqui. E o que eu vou fazer para resolver essa questão? Vou pegar as alternativas, no caso letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vou jogar nessa fórmula e o resultado tem que ser quanto? 1,5. A alternativa que bater 1,5 está correto, acabou a questão e você marca. Beleza? Eu já sei qual é, então eu vou logo direto. A resposta é letra D, 21,5. Mas no caso de vocês testem, aí verifique, tá bom? Mas é letra D, com toda certeza, porque eu já fiz essa questão antes, né? Então como é que vai ser? Eu vou pegar e vou resolver. Vou pegar só esse lado direito aqui, ó. Vou focar só nele. E eu sei que o resultado tem que ser 1,5, então eu vou ter substituindo por 21,5. Veja que está em porcentagem, tem que transformar em decimal, divide por 100, joga a vírgula 2 casas para a esquerda. Então eu vou ter 2 mais, jogando essa vírgula 2 casas para a esquerda, 0,215. Então 2 mais 0,215 dividido por quem? 1 mais I. 1 mais o I. Quem é meu I? 0,215 dividido 2. Professor, por que tu tá usando a alternativa letra D? Porque eu sei que é a correta. Se eu não soubesse, eu ia testar um por um. Aí você pode testar por ordem A, B, C, D, ou começar do maior para o menor, quem sabe é vocês, tá bom? Então ficaria 2 mais 0,215 vai ser 2,215. Então em cima a gente já tem o resultado, não mexe, vai mexer só embaixo. 1 mais 0,215, 1,215 dividido por elevado a 2. Vou ter que fazer essa multiplicação decimal. O vídeo já está longo, então eu vou fazer logo na calculadora para nós ganhar mais tempo.
1,215 vezes 1,215, isso vai dar 1,476,2,2,5. E em cima eu vou repetir 2,215. Agora eu vou fazer essa divisão e o resultado tem que ser 1,5 ou aproximado, próximo de 1,5. Vamos lá. 2,215 dividido por 1,476. Eu vou colocar só até a quarta casa decimal, beleza? Até a terceira, depois da vírgula. O resultado exatamente 1,5. Então, bateu com o nosso resultado. Gabarito letra D. Beleza, pessoal. O que aconteceria se você tentasse as outras alternativas? Não ia dar 1,5, daria outro valor, tá bom? Então, essa é uma questão um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicado. Aconselho você pausar o vídeo, tentar fazer, tentar entender o que eu falei aqui, voltar se necessário, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário e valeu!